Amém, irmãos? 7, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, aleluia, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Existe profeta em Israel? Existe profeta no Simeone? Existe profeta no Simeone? Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que nessa noite, meu Pai, não venha ser eu, que eu venha ser anulado em cima desse altar, e que teu Espírito venha falar, meu Deus. Pai, traz uma palavra profética a corações aqui neste lugar, meu Deus. E no nome de Jesus Cristo eu já declaro paz em cada coração que chegou aqui, meu Pai, preocupado com alguma dificuldade. Meu Deus, traz aquebrantamento sobre este lugar, no nome de Jesus Cristo. Diga amém. Pode se assentar. Aleluia. Queria agradecer a oportunidade de estar podendo ministrar a palavra de Deus nessa igreja, e para jovens que são príncipes e princesas de Deus. Então é uma responsabilidade para cada um que sobe, tanto para a Lu, quanto os obreiros, outras pessoas que são convidadas, até porque vocês entendem mais de Bíblia do que eu. Então, na realidade, eu podia estar aí sentado e vocês aqui em cima, amém? Aleluia. Eu abri no livro de 2 Reis 5, e nessa noite eu gostaria de falar um pouco de autoridade. E se você perceber, eu comecei a falar de um rei. Em uma situação, aquele rei, ele viu que a autoridade que ele tinha não era suficiente. Existem momentos na nossa vida que existe um tipo de autoridade que nós temos. Diga, eu tenho. Diga de novo, eu tenho. Autoridade. Autoridade. Amém. Aquele rei era a autoridade máxima em Israel. Assim como a Darcy Vera é autoridade máxima em Ribeirão Preto, e existem pessoas que são autoridade no Brasil. Hoje ainda é o Lula, mas logo logo será a Dilma. Em tudo dai graças. Em outros lugares, nos Estados Unidos é o Obama. Em cada lugar tem pessoas que são autoridades, que são levantadas por quem? O povo vai lá, faz uma votação, e acontece que são levantados prefeitos, presidentes, vereadores, não é assim? Aleluia. Abaixa um pouco, Gui, fazendo um favor. E acontece que um dia, um homem por nome de Naamã, um assírio, ele desce à terra de Israel e ele apresenta uma carta para o rei. E o rei era um homem que tinha posses, era a autoridade máxima naquele lugar. Mas o que aconteceu? Ele olha para aquela carta, e quando ele lê a carta, ele já rasga as vestes dele, ele se humilha e fala: sou eu homem, quer dizer, sou eu Deus, para livrar ou para matar, para curar esse homem da lepra. Ele está buscando ocasião para me matar. Ele estava reconhecendo que a autoridade dele é limitada. Aleluia. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dar uma autoridade que não é limitada. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Existia um profeta naquela terra, aleluia, por nome de Eliseu. Eliseu, quando viu e ficou sabendo daquela situação que ele falou, olha, manda ele vir, manda que ele venha a mim, até mim. Ele bate no peito, chama a responsabilidade para ele. Nessa noite eu quero falar com você de dois tipos de autoridade: autoridade humana e autoridade espiritual. Autoridade humana tem limite, autoridade espiritual não tem limite. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Aleluia, Jesus. A autoridade espiritual, ela não tem limite. E Naamã, ele se achega, e Eliseu, ele bate no peito e fala: manda esse homem vir até mim.
que eu vou resolver a situação. Irmãos, ele era um profeta, mas aos olhos do homem, o maior ali era o rei naquela terra. O rei, ele era monarca, ele queria que acontecesse alguma coisa, ele fazia leis. Ele falava quanto ia ser o arroz, o feijão, a batata, tudo naquela terra, porque ele tinha autoridade para isso. Mas a autoridade para curar só o Senhor Jesus Cristo tem. Glorifica o nome do Senhor. Autoridade para te libertar e para me libertar só Jesus. Não ia ser um prefeito que ia me pegar na mão e fazer eu entrar nessa igreja e aceitar Jesus. Não! Aleluia! Louvado seja Deus. E eu queria falar de um homem que tinha uma autoridade diferente. Louvado seja Deus. Eu queria falar de Davi. Davi, ele era o menor dos teus irmãos. Ele era o menor da família. E acontece que um dia acontece uma guerra entre os filisteus e Israel. Diga, filisteus, Israel. Diga mais alto para você acordar. Filisteus e Israel. Aleluia. Agora eu percebi que estou pregando para jovens. Glória a Deus. E o que aconteceu? Existia um homem naquele lugar que era um rei também. O rei Saul. Quantos conhecem o rei Saul? Era um rei que ele mandava, que ele acontecia naquele lugar também. Aleluia. Mas o que aconteceu? Um dia, meu Deus, sempre se levantam dificuldades no caminho daqueles que servem ao Senhor. Apareceu um gigante. E quando aparece aquele gigante, a palavra diz, aleluia, no livro de 1 Samuel 17, 11, ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Você que conhece a Bíblia sabe o que ele falou. Ele chegou e começou a amaldiçoar, falou, me dá um homem do povo de Israel, para que eu venha lutar contra ele. Se vocês vencerem a batalha, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer, vocês vão ser nossos escravos. Hoje em dia é assim, jovem, você escolhe. Se você vencer o teu inimigo, os teus pecados, eles serão os teus escravos. Você vai ter controle sobre eles. Mas se eles vencerem você, você vai ser escravo deles. Dos seus pecados, das suas limitações, das nossas limitações. E Saul, ele pega e ele fica com medo, ele temeu, ele era rei. E aparece um jovem por nome de Davi, aleluia, louvado seja Deus. Com 17 anos de idade, talvez a idade de alguns aqui, do Anderson, a minha, da Luciana, 17 anos de idade. O que acontece? Davi, ele se apresenta no campo de batalha, porque o pai dele tinha mandado ele ir até aquele lugar. Jovem, quando o teu líder te mandar em algum lugar, vá a esse lugar, porque Deus está procurando oportunidade para te abençoar. Diga aleluia. Deus está procurando oportunidade para te abençoar. E a palavra fala que Davi, ele se achega e ele pergunta aos soldados, como vai a guerra? Como vai a guerra? Como vai a guerra? Tá tudo bem? Aí Davi, ele fala, tudo bem então, eu vou falar para Jessé, pro meu pai. Então eu vou levar esse queijo, essa coalhada pros meus irmãos. E ele leva, e ele entrega. Mas no meio do caminho, irmãos, existia um gigante. No vale existia um gigante. E de repente Davi, ele para e escuta as afrontas. Durante 40 dias ele ficou escutando a afronta, o povo escutando o inimigo zombar. Talvez você está esperando, você está aguentando muito tempo, mais de 40 dias, mais de um ano, mais de 5 anos, mais de 20 não, porque aqui todos são jovens, aleluia, mas muito tempo estão te afrontando. Existe um gigante que está mexendo com você, e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas Saul não, ele não falou o que ele ia fazer, sabe o que ele falou? Diga, vai bem. Como vai a guerra? Como vai a guerra? Às vezes, tem um gigante na nossa casa, e os irmãos, seus líderes te perguntam para te ajudar. Como vai a guerra, jovem? Como está na tua casa? Você não confia nos teus líderes e fala, vai bem. Vai tudo bem. Um baita gigante filisteu, querendo matar o povo, estava humilhando as pessoas. E o rei olha e fala, tá tudo bem. Tá chorando, tá gemendo, tá sangrando. Tá tudo bem.
Eu não preciso matar esse gigante, deixa ele ali. Eu não quero ajuda de ninguém, tá tudo bem.